Oi, pessoal. Hoje nós vamos entrar mais um assunto da nossa disciplina, a parte de problemas de transporte e alocação. Eu vou começar com dois exemplos práticos de alocação e depois transportes, e depois exemplos de modelagem teórica do problema de transporte. Aqui o primeiro exemplo é seleção de vendedor. Aqui tem uma empresa que vende produtos em 4 regiões e possui vendedores para serem escalados um para cada região. Aqui tem o montante por cada vendido, por cada vendedor em cada região em milhares de unidades monetárias. Então aqui, por exemplo, o vendedor, se for escalado, vendedor A, foi escalado para a região 1, ele vai vender 42 unidades monetárias. Se for para a região 2, 35, região 3, 28 e região 4, 30. E assim por diante. Para cada vendedor, A, B e C, a gente vai ter aqui os valores relacionados. Aqui o vendedor A para a região 1, aqui o vendedor B para a região 1, o vendedor C para a região 1, o vendedor D para a região 1. A questão é como escalar os vendedores para que o volume de venda seja o maior possível. Então, você vai querer maximizar o volume de vendas, o montante vendido. Então, aqui nós vamos ter o vendedor A, a gente pode chamar aqui, eu tenho um pequeno errinho, vendedor A, vendedor B, C e D. Aqui, vendedor. Então, vendedor A, a gente pode chamar que ele é o vendedor, a gente pode dizer que é o vendedor I igual a 1, vendedor B I igual a 2, vendedor C I igual a 3 e vendedor D igual a 4. E a região 1 seria J igual a 1, região 2, J igual a 2, região 3, J igual a 3 e região 4, J igual a 4. Então, aqui, o vendedor 1, vou trocar a cor aqui. O vendedor 1, se ele for para a região 1, ele vai ter um montante relativo à venda nessa região. Ou ele pode ir para a região 2, região 3 ou região 4. Então, se ele for para a região 1, 42, região 2, 35, região 3, 28 e região 4, 30. 42, 35, 28 e 30. 28 e 30. Então, aqui seria referente ao vendedor 1. Vendedor 2, a mesma coisa, e o 3 é a mesma coisa, e o 4. Vai ter, cada um vai para a região 1, 2, e 3 e 4, e vai ter um valor respectivo para a região 1, 2, 3 e 4. Então, aqui eu vou apagar. Só para... Então, aqui, a questão, né, seria... O primeiro ponto seria as variáveis de decisão. Eu quero decidir se o vendedor I, né, que pode ser o A, o B, o C, o D, vai ser alocado para a região J, que pode ser a 1, 2, 3 e 4. Então, essa é a decisão que eu tenho que tomar. Se ele vai ser alocado, vendedor ou vendedora, para aquela região, sim ou não. É uma decisão, é uma variável binária. Então, teria uma variável tipo X e J, seria 1, se ele for alocado na região, se o vendedor I for alocado na região J, e 0 caso contrário. O I varia de 1 a 4,
E o J também. Então, seria isso. Então, só para... Seria essa decisão que nós queremos fazer. E aqui é a inscrição, né, gente? Aqui seria, como eu falei, X e J, 1, se o vendedor I seja escalado para a região J, e 0 caso contrário. I varia de 1 a 4 e J também. E a função objetivo seria minimizar maximizar o montante vendido. Então, por exemplo, eu vou ter aqui, eu vou querer maximizar o montante vendido, maximizar Z. Aí eu vou ter 42 se o vendedor I for para a região 1, aliás, 1 for para a região 1, mais 35 se 1 for para a região 2, até lá o vendedor, a última região, o último vendedor, que é o D, ir para a região 4. Então, essa seria a função, né? Vou botar aqui reticências. Aqui, gente, eu vou mostrar aqui como ficaria o modelo, a função objetivo. Ficaria assim, né? Maximizar Z, aqui seria, e aqui seria 42x1, seria se o vendedor 1 for para a região 1, 35x12, até 12x14. Então, qualquer coisa, dê uma pausazinha, volta lá naquela tabelinha, que são justamente esses valores. Lembrando, se, por exemplo, aqui o vendedor 1 for para a região 4, né? Aqui vai ser 1. Os demais vão ser 0, porque ele não vai poder ir, tá bom? Então, aqui vai ser anulado esse valor e aqui ele vai ser somado, né? Vai ser 30 vezes 1. As demais que forem 0 vai ser anulado. Anuladas aqui. Aí as restrições. Nós temos uma restrição referente, cada vendedor será designado para uma região. Vamos ter assim, o vendedor 1, por exemplo, ele pode ir para a região 1, pode ir para a região 2, pode ir para a região 3 ou ir para a região 4. Só que ele pode ser só uma região, né? Então aqui tem que ser igual a 1. Ou seja, como a restrição, a variável é binária, por exemplo, se eu decidir que ele vai para a região 1, quem vai decidir depois implementar o modelo, enfim, as demais aqui vão ser 0, porque ele só pode ir para uma região. Vou fazer isso para cada vendedor, né? Aí o vendedor 2, 2, 1, mais 3, 2, 2, ou ele pode ir para a região 1, ou ir para a região 2, ou 3, ou 4. Isso aqui é igual a 1 também. Então, vai ter que escolher uma região para ir o vendedor, vendedora 2. Então, ficaria assim, ó, aqui para a região 1, aliás, vendedor 1, aliás, A, vendedor B, vendedor C, né, e o D. Então, aqui seria uma restrição para cada um dos vendedores. Qualquer coisa, dá uma pausazinha aí para absorver. Agora, a gente tem que fazer a mesma coisa para a região. Da mesma forma, né? Um vendedor tem que ir para uma região e cada região vai receber um vendedor. Aí seria o pensamento oposto, mas é similar. Então, cada região receberá um vendedor. Então, para a região 1, região 1, aliás, aqui é o vendedor 1, pode ir para a região 1,
Ou o vendedor 2 pode ir para a região do 1, o vendedor 3 pode ir para a região 1, ou o vendedor 4 pode ir para a região 1. Então, aqui vai ter que escolher um. Sendo um, ainda mais vai ser 0. Então, aqui eu obrigo que um vendedor seja escalado para essa região. No caso, lembrando que o índice J se refere à região, né? Por isso que ele está fixo. E o que está variando aqui seria o índice do vendedor, que é o I. Então, aqui, pensei como ficaria para as outras regiões. Dá uma pausazinha e faço. Aqui eu vou passar agora. Então, ficaria assim, ó. Região 1, 2, 3 e 4. E aqui a gente tem que falar o quê? Que a variável x e j, elas pertencem aos binários, porque ela pode ser 0 ou 1. Para todo i, de 1 a 4, e j de 1 a 4. Então, seria isso. Problema de alocação. Aqui o problema de transporte. Esse está na nossa lista, seria a questão 14. Aqui tem o problema do CIAS, que é a Companhia de Estoques Agrícolas do Estado do Rio Grande do Sul. A decisão a empresa quer decidir, ele tem 5 opções de localidades para construir 3 armazéns, e também aqui a empresa quer decidir qual seria o custo mínimo para transportar dessas 3 localidades para os destinos. Então, encontrar 3 localidades, quase não sai, de modo que o custo total de construção e logístico seja mínimo. Então, aqui nós temos 5 opções, né, de armazém: Alegrete, Caçapava do Sul, Tupaciretá, Bacaí e Santa Rosa. Aqui o custo de construção de cada armazém, cada localidade. Aqui a capacidade de cada armazém. E aqui os custos logísticos para cada cidade. Por exemplo, se eu for de Alegrete para Uruguaiana, vai ser 2,10, né? Por unidade transportada, né? Aqui vai ser para Caçapava, para Uruguaiana, 5,10, 5,70 unidade transportada, e assim vai. Se for para Pelotas, vai ser 2,70. E aqui embaixo nós temos aqui o custo, aliás, no caso, a demanda de cada localidade, cada destino. Então, são 2 decisões nesse caso. Onde construir os 3 armazéns, sendo que nós temos 5 opções, e o menor custo, né, de transporte dessas localidades aos destinos, dos armazéns ao destino. Então, aqui vai ser similar, né? Por isso que eu falei que o problema de alocação lá no começo não sei se eu falei, mas enfim, ele é uma derivação do problema de transporte. Lembra lá quando a gente colocou os vendedores e as regiões? Então, é um problema similar, só que no caso da alocação, aqui o fornecimento dos vendedores seria 1 e as regiões demandam 1 vendedor. Aqui, nesse caso, eu vou ter a capacidade de fornecimento, né, de cada localidade. Então, só vou voltar aqui um pouquinho, ó. Eu tenho a capacidade de fornecimento aqui, ó. Alegrete, 600. Caçapava do Sul, 750. Tupaciretá, 350. Vacaria, 450. Santa Rosa, 400. E para cada destino nós temos a demanda. Então, aqui 150, 450, 300, 250, 500. Então, aqui a gente vai ter a capacidade de fornecimento de cada localidade, capacidade, né, de cada localidade I, né? Aí seria I igual a 1, I igual a 2, I igual a 3, I igual a 4, I igual a 5. Aí do outro lado nós temos a demanda solicitada para J igual a 1, J igual a 2, J igual a 3, J igual a 4 e J igual a 5. Demanda, aqui seria demanda.
Então, seria isso, né? Aqui seriam os índices referentes a cada localidade e destino, e que eu vou apagar. Então, aqui, nesse caso, as variáveis de decisão, nós temos duas decisões aqui. A primeira seria onde vamos, se aquele armazém será construído ou não naquela localidade e quanto transportar de cada localidade para cada destino. Então, teríamos essas duas variáveis. Uma seria binária, y e j. Aliás, desculpa, que seria só i, né? Porque seria um, se o armazém será construído na localidade I, aí varia de 1 a 5, né? Alegrete, Vacaria, enfim. E 0, caso contrário. E a variável i, x e j seria quanto transportar da localidade I, onde está aquele armazém, para o destino J. Então, seria isso. Essa é uma variável binária, essa aqui é uma variável pertencente aos reais, né? Sem restrição de que é inteiro ou binário, né, no caso. Pode assumir qualquer valor positivo, no caso não negativo. Então, aqui ficaria assim, né, escrevendo, ó, YI1, né, vai variar de 1 a 5, que são 5 localidades. Se o armazém I, aliás, se o armazém será construído na localidade I, e 0 caso contrário. E X e J seria a quantidade de produtos enviados do armazém I para o destino J. A função objetivo também tem que contemplar esses dois casos. Aqui nós temos o custo, né? Temos que minimizar esse custo de construção e de transporte. Então, tem que englobar essas duas parcelas. Aqui, então, minimizar o custo total, no caso. Aqui seria o custo de construção. Se eu construir na localidade I, vai ser 7 milhões. Na localidade 2, 5 milhões, e assim por diante. Então, tem esse custo de construção, né? Que seria o custo de construção. E aqui o custo de transporte, né? Se eu for transportar, a quantidade transportada da unidade 1 para a localidade 1 para a região 1 é 2,10, até a localidade 5 para destino 5, que é 6,48. Então, qualquer coisa pode naquela tabelinha, que é o custo de transporte, essa segunda parcela. Aqui, por exemplo, né, como é uma variável binária nesse primeiro parte, se aqui for 0, ou seja, se ele não for construído, se o armazém não for construído na localidade 1, aqui tudo será 0. Aqui, por exemplo, se for 0 também, aqui os 3, né, vai assumir o valor 1, que eu tenho 3 opções. Por isso que tem que ser uma variável binária. Aqui, nesse caso, pode assumir qualquer valor maior ou igual a 0, né? Então, que é a quantidade, né, transportada. Então, aqui é o custo de construção e o custo de transporte. O problema clássico de transporte, que vocês vão ver no livro, tem essa segunda parte. A primeira já é um plusinho a mais. Só apagar aqui para a gente poder continuar. Aqui, as quantidades enviadas dos armazéns não podem exceder as capacidades dos armazéns, né? Então, o que eu enviar dos armazéns não pode exceder a capacidade. Então, aqui a gente vai ter X11, lembrando que o armazém é o I, né? Que é o primeiro. X12 mais X13 mais X14 mais X15 tem que ser menor ou igual. Aqui, se eu não me engano, é 600. Deixa eu só voltar lá.
Então, né, o alegrete, né, que é 1,600. Então, não pode exceder essa capacidade. Só que aqui, para a gente conseguir modelar isso, por exemplo, o armazém pode ser construído ou não nessa localidade. Então, aqui a gente tem que pegar aquela variável y e multiplicar, que é o y1, né, que se refere para essa localidade. Por quê? Se ele for construído aqui, o y vai ser 1. Então, ele pode mandar até 600. Mas caso não seja, esse y será zero, ou seja, não vai ser construído, ou seja, não tem nada a ser mandado. Então, aqui vai ficar zero. Então, a gente vai fazer isso para cinco localidades. Ficaria assim, ó, para o armazém, para a localidade 2, para 3, para 4 e para 5. Então, tem essa questão do y aqui. Esse problema é um pouquinho mais complexo que os de transporte tradicionais, mas dá para dar uma pausazinha aí, dar uma volta ali, para caso tenha batido em alguma coisa. Também podem depois me procurar para tirar essas dúvidas. Aqui as demandas serão atendidas. Nesse caso, a demanda do J, né, que é a primeiro destino, é 150. Então, tem que somar tudo que chega nessa localidade e tem que tem esse valor de 150 para ser atendido. Então, tem que ser atendido aqui, maior ou igual a 150. Que no caso a gente tem a capacidade máxima, né? Aqui seria o destinos, tem que atender no mínimo esse valor da demanda. Então, aqui, o que chega em x1, x21, 31, 41, 51, que vem de cada armazém e tem que ser maior ou igual à demanda. Aqui, no caso, apenas 3 armazéns serão construídos. Então, nesse caso, a gente vai somar y1, 2, 3, 4 e 5 e tem que ser igual a 3. Porque eu quero que apenas 3 sejam construídos. No caso, 3 sejam construídos. Seria assim, ó. Como aqui é uma variável binária, então ele vai escolher, como é 1 ou 0, então vai escolher exatamente 3. Então, aqui, colocando que x pertence aos binários, y pertence aos binários, para todo i de 1 a 4, e x de j maior ou igual a 0 para i de 1 a 5 e j de 1 a 5. Então, esses seriam os dois problemas. Voltem lá no começo, se tem alguma dúvida, revejam a aula, pausem, né, no exemplo e tentem fazer, tá bom? E vocês podem me procurar. Agora eu vou apresentar os modelos teóricos do problema de transporte, né? Então, o que a gente viu aqui foi basicamente isso, né? Que a gente vai ter... Aqui é um grafo, né? Vou ter o lado fornecedor e vou ter o consumidor. Aqui eu tenho a capacidade de fornecimento, né? Eu tenho a capacidade para cada um dos fornecedores. E geralmente é o máximo, né? Que eu posso mandar até aquele valor. E o destino, né? Que eu tenho que atender essa demanda. Então, no mínimo a demanda demandada. E aqui eu vou ter o custo de transporte para cada fornecedor, para cada consumidor. Então, aqui seria o grafo do modelo clássico, esse problema. Nós vamos ter os parâmetros de decisão serão o custo unitário de transporte do fornecedor I para o consumidor J, a capacidade de abastecimento do fornecedor I e a demanda do consumidor J. E as variáveis de decisão, problema clássico, seria quantidades transportadas do fornecedor para o consumidor. Então, aqui, vamos ter, na função objetivo, a gente vai minimizar esse custo de transporte. Aqui, a forma compacta desse problema, né? Justamente, você vai colocar x1 mais x12, aliás, deixa eu botar aqui. x1 vezes x, aliás, C1, que é o custo de 1 para 1, vezes a quantidade de x de 1 para 1,
até lá, né, o final, né? Vai ter x1, 1, 2 vezes x2, 1 e assim por diante. É justamente o que está dizendo aqui. Né? Você vai multiplicar cada um desses, né, de I até M, que é os fornecedores, e J até N, que são os consumidores. E aqui aquela variável, né, de para cada fornecedor, eu vou ter, somar tudo que sai e tem que ser menor ou igual à capacidade. E para o lado da demanda, para cada consumidor, eu vou somar tudo que chega e tem que ser maior ou igual à demanda, né? Para atender no mínimo aquela demanda. E as variáveis são do tipo maior ou igual a zero. E aqui, nesse caso, pode ter um problema que você tem exatamente a quantidade de fornecimento dos fornecedores é igual à demanda dos consumidores. Nesse caso, no lugar de colocar menor igual e maior igual, você vai colocar igual, porque é justamente exatamente iguais as duas. E o outro, que seria o modelo de transporte balanceado. E tem o caso que o fornecimento total é menor que a demanda, ou seja, você é menor que a demanda, ou seja, você não vai conseguir atender toda a demanda. Então, você vai usar tudo que tem em estoque, vamos dizer assim, de capacidade de fornecimento, por isso igualdade, e aqui menor igual, porque você não vai conseguir atender de fato toda a demanda. Então, por isso, para ser um modelo viável, tem que colocar aqui o menor igual, porque justamente o fornecimento total que eu tenho disponível é menor que a demanda. Então, seria essa parte mais teórica desses modelos. O que eu diria para vocês agora era tentar escrever dessa forma compacta aqueles dois modelos que a gente apresentou agora há pouco, usando somatório, enfim, para ir treinando essa habilidade. Essa parte aqui dos modelos, eu peguei desse livro aqui, o Tarra, um livro que eu gosto bastante, então vocês podem usar para também tirar dúvidas. Então é isso, gente. Obrigada e dúvidas estou disponível. Até a próxima.